Amém, irmãos. Nós vamos dar prosseguimento, ao nosso estudo. Semana passada, o Diniz compartilhou a respeito daquela mulher pecadora que derramou unguento, Vocês estão lembrados? Uma mensagem que nos ajudou bastante, Mas nós estamos estudando os evangelhos e estudando o trilho que o Senhor percorreu, Cada ação do Senhor corresponde para nós uma lição. Então, nós vemos vários tipos de acontecimentos na história do transcorrer da vida de Jesus na Terra, e todos eles trazem para nós muito conhecimento, muita experiência, muito ensinamento. Então nós vemos que depois daquele momento, o episódio no sentido cronológico, a gente vê que Jesus ele continua anunciando e pregando o evangelho do reino. Então essa é uma característica que já foi determinado desde o início do início do ministério do Senhor Jesus, é o anúncio do evangelho do reino. Nós gostamos muito do evangelho da graça, naquele que diz respeito à obra redentora do Senhor, mas o Senhor veio pregar o evangelho do reino, quer dizer, a graça ela entra como a porta de entrada e nos introduz no evangelho do reino, que é viver a plenitude do reino. E a plenitude do reino tem implicações na nossa vida, que é o governo de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando nós compreendemos que nós vivemos o evangelho do reino, a nossa postura diante do evangelho, ela muda porque nós olhamos para a questão da autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Então, ali nós vamos ver Jesus com os 12 discípulos, mais algumas mulheres, aí é citado algumas mulheres que ajudam o Senhor, inclusive financeiramente, e anunciando o evangelho já. Então é uma descrição muito rápida e simples, sucinta, mostrando que o Senhor está fazendo o seu trabalho. Ele veio pregar e anunciar o evangelho do reino. Na sequência, no livro de Lucas, ele já começa a falar sobre as parábolas. Mas nos outros livros tem um evento, um episódio, logo antes dele começar a falar as palavras. É esse episódio que nós vamos tratar hoje. É o primeiro confronto público que o Senhor tem com os judaizantes, com as autoridades judaicas. Então, é um momento um pouco tenso do ministério do Senhor, porque é um confronto público. E tem um embate relativamente duro, inclusive incluindo a sua própria família, no que diz respeito ao questionamento, às dúvidas a respeito de quem é Jesus. Quem ele era, de fato. Então, olhando no contexto histórico, eles estavam vendo uma pessoa se destacando, fazendo obras, curando as pessoas, e isso era um fato. Todo mundo olhava e falava assim, quem te curou? Eu falava, eu não sei quem me curou, mas ele está no templo lá falando. Então, as pessoas reconheciam a obra do Senhor. Mas eles não entendiam, apesar de eles terem toda a palavra apontando para a vinda do Messias, eles não conseguiam perceber. Então, nós vamos ver esse confronto público entre Jesus e as autoridades judaicas. Então, nós vamos começar, irmãos. Esse confronto ele é registrado no livro de Mateus, Marcos e Lucas, cada um com a sua característica. Mas nós vamos começar por Marcos, ok? Marcos capítulo 3. Versículo 20 e 21. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que não podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Aí nós vamos pular para o 31, tá?
Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, tendo ficado do lado de fora, e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E percorrendo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis a minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, nós nunca tínhamos ligado essas duas situações, né? Os parentes que vieram buscar Jesus diziam: ele está fora de si. E aí esses parentes chegaram na porta da casa batendo para pegá-lo. Tá? Então, nem os próprios parentes entendiam exatamente o que é que Jesus estava fazendo. E a palavra aqui, fora de si, é ek, estemi, que é justamente fora do prumo, é fora do estar em pé firme, é fora de si. Ele estava assim, eles não está normal, né? Mas eu queria destacar aqui, irmãos, que o início da frase ele diz assim: então ele foi para casa. Essa frase ela deixa muitas perguntas no ar, né? A primeira pergunta é: que casa é essa? Né? E assim, se for traduzir ao pé da letra, diz assim: e chegou em casa. No grego está exatamente assim: e chegou em casa. Essa casa pode ser a sua própria casa, essa casa pode ser uma casa qualquer, né? Mas o fato é que a gente consegue perceber que Jesus chegou em casa, ele estava em casa. E a gente percebe isso quando ele diz que ele a multidão afluiu de tal modo que ele nem podia comer. Então ele chegou nessa casa, foi jantar, né? E as pessoas vinham. Por que as pessoas vinham, irmãos? Porque o Senhor estava pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças. Então as pessoas, elas iam diante do Senhor. Elas corriam atrás do Senhor por causa, nós já comentamos isso, né? A gente não sabe se é por causa do evangelho do reino ou por causa das curas. Mas eu creio que provavelmente neste momento ainda seria por causa das curas, né? Então você olha no capítulo... para descrever melhor agora, irmãos, eu só queria frisar nesse capítulo essa questão da família do Senhor, tá? Que até eles estavam na dúvida com relação ao quem era o Senhor e o que ele veio fazer. Então nós podemos ver essa mesma passagem agora em Mateus capítulo 12. No capítulo 12, 15, por exemplo, fala assim que muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo, porém, que não expusesse a publicidade. Então o Senhor pedia para não ficar falando, mas óbvio que isso não aconteceu. E as pessoas vinham diante até o Senhor. Então aí vai entrar neste episódio que aconteceu, esse evento, né? Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Então aqui, nesta frase, descreve o que o Senhor fez. Tinha um endemoniado. Como é que a gente entende isso, irmãos? Endemoniado é uma pessoa que está presa, que está cativa de Satanás, aprisionada por Satanás, espiritualmente falando. Quando a gente diz que a pessoa é cega, né, no sentido espiritual, no sentido físico ela é cega mesmo, mas no sentido espiritual significa que ela não conseguia enxergar as coisas espirituais. E no que diz respeito ao mudo, é que ela não falava, ela não profetizava as coisas do Evangelho. Então a cura do Senhor, irmãos, ela tem essa finalidade de libertar, de tirar as vestes, as escamas dos olhos, para que haja a proclamação do Evangelho, entende? Então a razão do Senhor libertar as pessoas é para trazer as pessoas para a luz, elas serem iluminadas e elas proclamarem o Evangelho. Então, nessa frase, irmãos, o Senhor simplesmente ele executou a sua obra. Eu vim para fazer isso. Estou fazendo desde o dia que comecei meu ministério.
ela poderia ter passado para o próximo, né? Porque ele já estava fazendo isso já constantemente, já tinha feito muitas curas. Aí essa pessoa, ela some de cena, ela gastou um versículo para descrever essa situação, e todos os outros vêm das confusões geradas pelo inimigo. Então, a obra do Senhor, ela é limpa, curta, clara e objetiva. E aí entra a atuação do inimigo de Deus. E aí nós vamos ver agora o estrago, né, que está por trás disso tudo, ok? Então, o que nós vemos aqui? Essa libertação. E aí toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Essa expressão, o filho de Davi, irmãos, para os judeus, tinha um significado muito especial. Denotava, fazia referência ou designava o Messias que havia de vir. Então, perguntar para ele se era o filho de Davi, ele estava perguntando: escuta, pelo que você está fazendo, você é o Messias que havia de vir? Essa era a indagação das pessoas que estavam ali ao redor. Talvez essas pessoas estavam mais sensíveis do que os próprios judeus daquela época, os judaizantes, os religiosos daquela época. Por que nós falamos isso, irmãos? Porque nós vemos aí esse embate na sequência aí com os fariseus. Tá? Então, irmãos, o que nós vemos aqui? Uma discussão a respeito se aquilo que o Senhor estava fazendo era de Deus ou não. Pelo contrário, eles acusavam que aquilo que ele estava fazendo era do diabo, era de Satanás, feito no poder de Satanás. Ok? Então, fazer essa referência, né, de que Jesus poderia ser o Messias, isso irritava profundamente os escribas e fariseus, né? Só abrindo um parênteses, irmãos, abre rapidinho Mateus 23. Fica com o dedinho aí no 12, depois a gente volta. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Mateus 23. Bom, irmãos, capítulo 23 inteiro. Tá? Ele vai falar, Jesus censura os escribas e os fariseus. Então, alguns versículos, o 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. O 23 fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais dízimos do hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então, irmãos, aqui a gente consegue perceber que eram pessoas que conheciam profundamente a lei, que ensinavam a lei, mas que não viviam a realidade da lei. E pior, né, impunham sobre as pessoas a exigência da formalidade da lei sem ter a realidade no interior. E o Senhor é muito duro com eles. Ele fala, são hipócritas, raça de víboras. Ele fala no 33, fala: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Irmãos, é muito sério, muito grave, né, essa questão de viver pela aparência e não pela realidade, né? Os fariseus talvez chegaram no extremo, no ápice dessa questão, mas muitas vezes nós podemos estar vivendo algumas coisas semelhantes, tipo
Nós falamos uma coisa, mas praticamos outra. Nós falamos algumas coisas, mas pensamos diferente. E quando essas coisas não casam, aquilo que nós falamos com aquilo que nós agimos, irmãos, não há conexão. Como Deus pode abençoar? Como? Vamos racionalmente, irmãos. Como Deus pode te abençoar? Se o que você fala é uma coisa e o que você fala, faz ou pensa é diferente. Então nós precisamos fazer uma sintonia entre o que nós falamos e o que nós realmente praticamos. Então, são lições, irmãos. Então, eles viviam aquela aparência de santidade, mas realidade nenhuma. Então, irmãos, nesse embate que ele vai ter aqui com os fariseus, ele deixa para nós registradas 3 grandes advertências. E é sobre essas 3 grandes advertências que nós vamos falar hoje. Tá? Ele vai falar sobre advertência a respeito da obra do Pai, uma advertência sobre a obra do Filho e uma advertência sobre a obra do Espírito. Então, quando no que diz respeito ao desvio de conduta, desvio de realidade de procedimento, o Senhor precisa ser duro. E ele foi bastante duro aqui com os fariseus. Então, primeira advertência sobre a obra referente à obra do Pai. Então vamos ler Mateus 12, de 24 a 28. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, ouvindo que eles estavam chamando Jesus de filho de Davi, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então aqui, irmãos, a gente vê esse trecho, o Senhor falando a respeito sobre um reino. 2 reinos. O reino de Deus e o reino de Satanás. O reino diz respeito à obra do Pai. Diz respeito ao governo do Pai. Jesus se referia ao reino de meu Pai. Porque o governo provém do trono de Deus. E aqui eles estavam colocando a dúvida com relação à autoridade do Senhor. Ele faz uma referência aqui a Beelzebu. Beelzebu não é o nome de um demônio, mas é o título dele. Tá? Beelzebu são 2 palavras. Baal, que significa Senhor, mais Zebu, que significa casa alta. Então, traduzindo, seria o Senhor das alturas. Então, ele tinha esse título, Senhor das alturas. Então, quem que é que andava no monte de Deus e seu coração se elevava às alturas e dizia: eu sou Deus? Quem que fazia isso? Quem que é esse Senhor dessas alturas? Era Lúcifer, era Satanás. Irmãos, mas isso não precisa ser teólogo para descobrir, não. Jesus, ele fala no 26, se Satanás espelha Satanás, então a gente não precisa de muito estudo teológico para entender de quem que ele estava falando. Do príncipe das trevas, Beelzebu. Tá? Satanás. Irmãos, a gente pergunta, como que os fariseus puderam fazer tal afirmação? Mas olhar para a obra do Senhor e dizer que aquela obra era de Satanás? É difícil imaginar isso, irmãos.
É difícil você ver, né, o que o Senhor estava fazendo e olhar para aquilo e falar assim, que isso é obra de Satanás. Aonde que está a percepção dessas pessoas? A que nível que chegou a cegueira dessas pessoas? De não conseguir identificar a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Como que pode dizer, irmãos, que Jesus age pelo poder de Satanás? E o Senhor, ele faz uma colocação muito lógica, né? Ele fala, Satanás não pode expulsar Satanás. Então, nem no pensamento humano lógico, não estou falando nem de espiritual, irmãos, nem no pensamento lógico, cabe um pensamento como esse. Como que Satanás expulsa Satanás? Porque dizendo que Jesus expulsou aquele demônio em nome de Satanás. Não faz sentido, porque o próprio Senhor fala assim, se Satanás está dividido, o seu reino não vai subsistir. E você acha que Satanás ele é bobinho, irmãos? Não, ele não é bobinho. Então, aqui, então, irmãos, vem a primeira grande advertência do Senhor, né, a respeito ao reino do nosso Pai, que é o versículo 25. Todo reino, essa advertência é para nós, tá? Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ou ela não conseguirá se manter. E depois ele completa no 26. Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, irmãos, em primeiro lugar, o reino já chegou. No momento que o Senhor começou o seu ministério, eu falei assim, o reino já chegou, arrependei-vos porque o reino já chegou. E nós precisamos compreender que o reino já chegou sobre as nossas vidas. Nós precisamos compreender isso, irmãos, porque reino denota governo, e governo denota uma autoridade demandada do trono de Deus sobre as nossas vidas. E se nós estamos vivendo o evangelho do reino, nós temos que nos curvar diante da autoridade de Deus. Nós somos muito independentes. Nós somos muito leves, muito soltos com relação à autoridade de Deus sobre a nossa vida, sobre o governo de Deus na nossa vida. Nós queremos Deus como nosso amigo, nós queremos Deus como nosso parceiro, queremos Deus como nosso Pai que nos ama, mas nós não queremos Deus como nosso soberano. Irmãos, olhem para si próprios. Nós resistimos muitas vezes à soberania de Deus, ao governo de Deus. Então, esse primeiro ponto, irmãos, o reino já veio e ele está sobre nós. E o que nós podemos dizer a respeito da questão de dividir o reino, né? Satanás, ele não divide seu reino. Ele não se divide. Mas ele quer dividir o reino de Deus. Não quer? Irmãos, talvez alguns séculos atrás, hoje não muito, mas teologia dividia os cristãos. Sim. Era mais intenso séculos passados. Doutrinas dividiam os irmãos? Dividiam. Costumes dividiam os irmãos? Dividiam. Opiniões dividem os irmãos, irmão? Dividem. E opinião política? Não quero nem entrar muito fundo nisso, mas, irmãos, vamos nessa ótica, tá? Nessa ótica de que nós estamos vivendo a vida do reino, que nós vivemos uma casa que precisa estar unificada para lutar contra um inimigo comum,
nessa hora, tem sentido, irmãos, tudo que Satanás fez nesses últimos anos com a igreja? Não tem, irmãos. Não tem. Família contra família. Irmão contra irmão. O nós contra eles. O bem contra o mal, vou colocar aqui entre aspas, o bem contra o mal, que muito se propala nas defesas que se fazem por aí. Quem é o bem, irmãos? Quem é o mal nesse contexto? Senão frutos de uma mesma árvore, que é Satanás, que vem colocar dentro da igreja divisão, dentro dos nossos corações divisão, dentro das nossas famílias divisão. Não tem sentido, irmãos. Não tem sentido. Satanás quer dividir o reino, irmãos. Nós precisamos ser libertos dessa ação dissimulada de Satanás. Nós temos que olhar de cima, irmãos. Ter ser libertos por Deus, como aquele endemoniado, libertos. Para que a gente possa enxergar o que está acontecendo. Dentro da igreja, dentro das nossas casas, dentro do nosso país. Não se justifica. Sob o ponto de vista do reino, não se justifica. Nós precisamos acordar, irmãos. Satanás quer dividir a nossa casa. E nós vamos permitir? Não. Em nome de Jesus. Porque nós estamos sendo libertos, irmãos, desse espírito de divisão. Para olhar com os olhos do Pai, daquele que nos governa, daquele que é soberano sobre a sua vida, que é soberano sobre esta nação, que é soberano sobre essa igreja, sobre esta casa. Tudo está debaixo do olhar de Deus, irmãos. Ou nós confiamos em Deus, ou nós estamos perdidos. Nós estaremos divididos. E uma casa dividida não subsiste. Tá? Então, irmãos, o reino chegou até nós, irmãos. O reino já está em nós. Então, nós agora temos a autoridade de expulsar esse espírito de divisão. Tá? Precisamos ser libertos e enxergar o reino. O Senhor libertou para enxergar algo mais elevado do que as coisas terrenais que nós enxergamos. Não que a gente não tenha opinião, irmãos. Não que a gente não tenha convicções. Mas nós temos que ter um olhar acima. Porque quando nós o enxergamos, além de libertar nosso olhar, também liberta o nosso falar. Como nós vamos falar do Evangelho com o coração dividido? Como que nós podemos falar do amor de Cristo com o nosso amor, com o nosso coração pesado? Precisamos de libertação. Então, primeira advertência, irmãos, o reino já veio. O reino já veio. E o Senhor, Ele está agindo, no nosso meio. Ele vem para nos libertar. O Senhor, Ele vem, se Ele fez a obra que fez, significa que esse reino já chegou até nós. Então, coração, irmãos, de a gente cuidar dessa questão. Segunda advertência, que é sobre a obra do Filho. Mateus 12, 29 e 30. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Vamos ver essa versão aqui em Marcos 3, 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Só até aí. Lucas 11, 21 e 23. Quando o valente, bem armado,
guarda sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então aqui nós estamos falando da obra do Filho. Irmãos, nessa historinha que ele conta, nessa pequena parábola aqui, quem é o valente dessa casa? O valente é Satanás. Ele é muito valente. Ele se acha muito valente. Ele é o rei deste século, é o príncipe deste mundo. Ele é o valente, né? E que bens que ele possui, que é precioso para ele? Pessoas. São as pessoas que ainda estão escravizadas, são as pessoas que ainda estão no pecado, são as pessoas que ainda estão longe de conhecer a salvação, estão escravizadas, né? Estão cativas, elas estão presas nas mãos deste valente. E o que significa amarrar o valente, irmãos? Amarrar esse valente só é possível, e a versão aqui de Lucas, ela mostra com um pouco mais de clareza, né? Vindo, porém, um mais valente do que ele. Quem que é o mais valente do que ele? Jesus Cristo. Satanás se achava o máximo, até que Jesus veio. E a sua morte suplantou o seu reino. A sua morte destruiu o inimigo. A sua morte condenou, amarrou, para ser lançado no lago de fogo. Então, nosso Senhor Jesus, Ele agora vem para amarrar o valente. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos saquear a casa. Vamos libertar os cativos. Vamos libertar aqueles que estavam acorrentados por toda a vida a este falso valente. Essa é a figura. Esse é o sentido dessa pequena parábola, né? E aí o Senhor vem nos dar essa advertência explícita e contundente. Irmãos, preste atenção. O que ele fala? Vamos lá voltar para Mateus. Quem não é por mim é contra. Quem comigo não ajunta, espalha. Irmãos, com a nossa posição com relação ao Senhor, não pode ter dúvida. Não pode ser dúbio, é isso? Não pode ser claudicante, não pode ser insegura, não pode ser meio termo, não pode ser em cima do muro. Ou você é pelo Senhor, ou você não é. Quem comigo não ajunta, né? O que é o ajuntar? É o saquear a casa do inimigo. É pegar todos os seus bens. Quem comigo não ajunta, espalha. Então esse sentimento, irmãos, é para a gente entender que o Senhor exige de nós uma postura diante das coisas relacionadas ao reino. Nós precisamos ter mais firmeza naquilo que nós somos diante das pessoas e diante, especialmente, do inimigo de Deus. Porque quem é que nos capacita a saquear a casa do valente, irmãos? É o Senhor Jesus. Tem algum outro? Não. Nós temos força? Não. Nós mesmos fomos resgatados porque nós não tínhamos força, nem não temos capacidade de nos salvar, nos libertar. O Evangelho precisou chegar a nós. O Evangelho precisa chegar às pessoas que ainda estão cativas. E isso depende do nosso falar. Do nosso
agir do nosso interior e, obviamente, nós estamos falando aquilo que está no nosso coração. Nós já estamos limpando a nossa vida da nossa vida farisaica, estamos vivendo uma vida sob o governo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Nós temos que declarar isso, porque nós queremos isso e nós vamos em direção a isso. Nós vamos em direção a isso, irmãos. Porque nós queremos viver uma vida de realidade diante do Senhor, não uma vida de aparência. Então o Senhor é aquele que nos capacita para nos posicionar contra Satanás, porque ele foi vencido pela obra perfeita de Jesus. Amém? Ok. Terceira advertência. Agora ele vai falar sobre a obra do Espírito. Nós já vimos no que diz respeito ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Então vamos lá. Mateus 12, 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Marcos. Vai falar a mesma coisa. 3, 28. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Irmãos, é uma passagem difícil essa, né? Eu acho que muita gente, por muito tempo, teve medo desse versículo assim, né? Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Em algum momento da minha vida eu blasfemei, então eu não tenho perdão para sempre, irmãos? Então vamos entender certinho esse contexto, para não ficar dúvida no nosso coração, mas entender a gravidade desse tema, tá? Bom, esse tema, blasfêmia contra o Espírito Santo, na Bíblia, ele só é tratado neste episódio. Não tem nenhum outro na Bíblia que fala sobre essa questão da blasfêmia contra o Espírito. Então, isso já nos ajuda, porque reduz bastante, né, a explicação, né? E ele só é registrado nessas duas passagens, tanto de Mateus quanto de Marcos, tá? Bom, irmãos, então é dentro desse contexto, né, dessas duas passagens, do que aconteceu com os fariseus, é que nós vamos entender a blasfêmia contra o Espírito. Nós vimos lá em Mateus 12, 28, né, que Jesus ele expulsava os demônios pelo Espírito de Deus. Ele registra isso. A mesma passagem em Lucas diz que ele expulsava pelo dedo de Deus. Ou seja, o que Jesus estava fazendo, ele não estava fazendo por si mesmo, mas estava fazendo pela autoridade do Espírito Santo, pela autoridade do Espírito de Deus, pela autoridade do próprio Deus. E os fariseus, eles atribuíam a Satanás a obra que o Espírito Santo fazia por meio de Jesus. Ele fala assim, isso que ele está fazendo é de Satanás. Então, irmãos, esse é o contexto do blasfemar contra o Espírito Santo. É negar, rejeitar deliberadamente o poder do Espírito Santo. Ele fala assim, e as obras que o Espírito realiza. Nega, não existe. Então, vamos andar um pouquinho mais, acho que vai ficar mais fácil para a gente explicar. Vamos ver o que é que Jesus falava a respeito do Espírito Santo. Vamos lá para João 16. João 16, de 7 a 15. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for,
o Consolador não virá para vós outros. Ele está falando de quem aqui? Do Espírito. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque as pessoas não creem em mim. Da justiça, porque eu vou ao Pai e não me vereis mais. O ir ao Pai significa cumprir as obras de justiça de Deus. Ele morreu por nosso lugar. Então, quando ele subiu ao Pai, ele cumpriu e entregou a justiça a Deus. Então, tratou do pecado, tratou do juízo, da justiça, e o juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, a consequência dessa obra é realmente o juízo de Deus, e especialmente no que diz respeito a este mundo que já está julgado, junto com Satanás e todos aqueles que se negam a receber a obra redentora do Senhor. É possível que há pessoas que se neguem a receber a obra redentora? É possível, irmãos. É possível, sim. Mas também nós temos que cuidar daquelas pessoas que não receberam porque não foi lhe pregado o Evangelho. Então, com relação às que escolhem não receber o Senhor, realmente é um problema delas com o Senhor. Mas aquelas que passou pelas nossas mãos e nós tivemos oportunidade de falar, porque nós somos libertos do inimigo, e nós não falamos, nós temos responsabilidade sobre isso. Então nós precisamos olhar para essa questão, de salvar essas pessoas, então livrar as pessoas do juízo. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar as coisas que hão de vir. Então, mostrando aqui que o Espírito, ele viria para também nos guiar na verdade. Vamos pular aqui para o 14. 14:16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, ou da realidade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós os conheceis, porque ele habita em vós e estará em vós. Então aqui nós vemos, irmãos, que o Espírito ele vem para estar em nós. O Consolador 26, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então a gente vê, irmãos, que o Espírito, ele veio para selar a obra do Senhor. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se nós recebemos o Senhor, é porque nós ouvimos o Espírito e esse Espírito nos convenceu que nós desejamos a vida do Senhor. Então eu pergunto, se alguém rejeita o Espírito, como ele pode receber a salvação? Enquanto ele rejeitar o Espírito, ele não pode receber a salvação, porque a salvação está no fato de nós crermos e recebermos o Espírito Santo em nós. Então essa rejeição deliberada do Espírito impede que a pessoa seja salva. Isso é a blasfêmia contra o Espírito, é a rejeição deliberada do Espírito nas nossas vidas. Então, Pedro em Atos 10:38, ele fala assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então aqui Pedro está dando esse testemunho já depois da morte do Senhor, testemunhando que o que o Senhor fazia era pelo Espírito. Diferentemente dos fariseus. Então, irmãos, o Senhor fala assim, que todo pecado lhe será perdoado.
exceto a rejeição deliberada do Espírito Santo. Então, irmãos, todo pecado, mesmo de blasfêmia, né, contra o Filho, contra qualquer coisa, o Senhor perdoa. Por quê? Para que haja perdão, tem que haver o arrependimento. Dentro dessas pessoas, elas não têm do que se arrepender, irmãos, porque o Espírito não existe, então não tem do que se arrepender. É um estado natural de rebelião contra Deus. Rejeição. Ok? Ele não crê, né? Ele não crê justamente naquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele não vai ser convencido. Isso está em João 16, 17. Ele fala mal daquele que foi enviado pelo Pai e pelo Filho para aplicar a obra de redenção. João 15, 26. Então, ele afronta e se levanta contra a divindade daquele que é o selo e o penhor da salvação, que é o Espírito Santo. Isso está em Efésios 1, 13. Ok? Então, irmãos, são pessoas que estão expostas às obras do Senhor, mas não são sensibilizadas e vivem num estado deliberado de rebelião. Rebelião no sentido de rejeição ao Senhor. Amém, irmãos? Tá? Nós podemos até entristecer o Espírito, né? No qual nós somos selados para o dia de redenção. Efésios 4:30. Nós podemos entristecer o Espírito, mas isso está muito longe de blasfemar contra o Espírito, tá, irmãos? Nós estamos falando de um outro patamar. É uma rejeição deliberada. Irmãos, entenderam, irmãos? Só para dar também uma segurança no coração dos irmãos, para que os irmãos não tenham dúvida. Eu espero realmente que o Senhor tenha misericórdia da humanidade que rejeita deliberadamente e vive deliberadamente no pecado, vive deliberadamente em afronta a Deus, ao seu reino. Por isso, irmãos, nós vivemos num ambiente santificado, nós temos o privilégio de viver num ambiente onde nós podemos falar da obra do Senhor, podemos falar a respeito do reino, podemos falar a respeito da obra do Espírito Santo, porque nós vivemos essa realidade e que o Senhor nos preserve assim. Então, irmãos, o Senhor, Ele chegou na sua casa. Ele precisou exortar aquele povo nesses 3 aspectos, tá? Mas agora, irmãos, o Senhor chegou na nossa casa, ou na sua casa, que somos nós, individualmente, que é a igreja no seu aspecto coletivo. Então, como que ele está encontrando esta casa que ele chegou? Será que ele está encontrando uma casa dividida, uma casa negligente com relação ao nosso serviço ao Senhor, e uma casa rebelde contra as orientações do nosso Pai por meio do Espírito? Ou ele está encontrando, irmãos, uma casa forte, uma casa unida, uma casa engajada no serviço ao Senhor, uma casa sensível ao falar do Espírito? Irmãos, qual casa o Senhor está encontrando? Ou qual casa nós queremos apresentar ao Senhor? Irmãos, certamente, irmãos, nós queremos uma casa forte, uma casa unida, uma casa engajada no serviço ao Senhor, uma casa sensível a esse falar. Nós já fomos libertados da cadeia do inimigo, já fomos comprados pelo sangue, Ele já tirou as nossas vendas, nós somos curados. Agora, Ele pede, irmãos, que nós trabalhemos para Ele. Ele pede trabalhadores para a seara. Ele pede, irmãos, que nós saqueemos a casa do inimigo. Que a gente retire de lá, porque ele já foi amarrado, mas nós temos que ir lá retirar, levar esse evangelho, né? A capacitação já foi dada a nós por meio da cruz, né? E o Espírito, ele almeja, irmãos, ele é sensível ao nosso relacionamento íntimo com Ele. É um relacionamento que
possa permitir que o Espírito haja na vida de cada um de nós. Que Ele possa crescer em nós, possa nos encher, possa nos dar sua instrução, nos empoderizar para fazer a obra, né? Então, irmãos, o Senhor, Ele termina esse trecho, né, no capítulo 12 de Mateus, dizendo que pelo fruto, né, o trechinho final ele fala assim, pelo fruto, o 33 do capítulo 12, pelo fruto se conhece a árvore. Né? Depois ele diz que a boca fala do que está cheio o coração. E o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Eu não vou falar a parte negativa, porque eu quero ficar com a parte positiva. Nós temos que tirar, Senhor, do bom depósito do Senhor, primeiro encher nosso coração, né, com coisas relacionadas ao reino, relacionadas à obra do Senhor, às necessidades do Senhor, ao relacionamento com esse Espírito. Isso tem que estar cheio o nosso coração, com essas coisas devem estar cheias. Porque a nossa boca, irmãos, vai falar do que está cheio o nosso coração. Então, olhe o que você fala, olhe o que você pensa, veja do que está cheio o teu coração e tome uma atitude diante do Senhor. Vamos encher nosso coração, irmãos, com as coisas relacionadas ao reino, as coisas relacionadas à obra do Senhor e à obra do Espírito Santo. Jesus é o Senhor. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais essa palavra, Senhor, mas suplicamos, Senhor, que essa palavra seja prática na vida de todos nós. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu reino estabelecido no nosso coração, pelo seu trono instalado no nosso coração. Obrigado, Senhor, pela tua obra redentora, pela sua capacitação de nós adentrarmos dentro da casa do valente e libertar essas pessoas, Senhor. Também que teu Espírito, Senhor, possa agir livremente nas nossas vidas, na nossa família, nas nossas casas, na tua casa que é a igreja, Senhor. Nós pedimos e te suplicamos em nome de Jesus. Amém.